O que Caio Fábio, a obra Crime e Castigo e a Culpa Humana têm em comum? É o que eu pretendo revelar para vocês no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos falar desta obra aqui, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, que eu li nessa edição aqui da Martin Claret. Olha só, a minha resenha aqui a respeito desse livro vai ser muito diferente daquelas resenhas feitas por outros canais. Então, se você quiser saber sobre a história propriamente do livro, eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo duas resenhas que fazem muito bem isso. A primeira delas, da Tatiane Feltrin, que traz também uma série de materiais de apoio. Você sabe que toda vez que ela lê um livro desse aqui, ela lê mais uns 30 livros de material de apoio a respeito do livro. Uma outra resenha muito boa é lá da Bruna do Intervalo Literário. Ela lê alguns trechos da obra, ficou bem bacana, vale muito a pena você dar uma conferida. Então, a minha resenha vai ser um pouquinho diferente. Eu estou olhando para cá porque aqui está a minha colinha da resenha que eu fiz, porque eu não quero deixar de falar nada daquilo que eu achei intrigante nesta obra. A minha resenha vai ter uma pegada diferente dessas resenhas citadas, porque eu vou me ater a falar com um aspecto específico desse livro, que vai envolver Caio Fábio, a Bíblia e o principal personagem desse livro aqui. Sim, o vídeo vai ter spoiler, mas não se preocupe que eu vou te avisar quando a gente partir para os finalmente. Então vamos lá, vamos falar o que nós podemos aprender de cristianismo dentro dessa obra magistral de Fyodor Dostoiévski. Eu sei que você pode estar se perguntando o que tem a ver o ex-pastor Caio Fábio com a obra Crime e Castigo. E eu digo ex-pastor Caio Fábio porque realmente eu não sei denominar o que se transformou Caio Fábio hoje, ok? Pois bem, o que tem ele em comum com essa obra Crime e Castigo? Na minha visão, o que tem em comum é porque até hoje a melhor mensagem sobre culpa humana que eu já ouvi veio justamente do pastor Caio Fábio lá na década de 90. Ele pregou uma mensagem que até hoje eu nunca esqueci. E olha que eu era adolescente naquela época. O texto utilizado foi Marcos 2, de 1 a 12, com ênfase no final do versículo 7, que diz o seguinte: quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E por que eu fiz esse link entre crime e castigo e essa mensagem do Caio Fábio? Porque quando eu comecei a ler esse livro, principalmente na primeira parte, essa mensagem do pastor Caio Fábio ficava pairando na minha leitura. Eu sempre estava lembrando dela. Bem, talvez você não esteja entendendo nada porque eu não contei ainda absolutamente nada a respeito desse livro. Então, como é que você vai fazer o link entre a mensagem e a obra? Então eu vou contar um pouquinho do livro para que você pegue e eu possa desenvolver melhor esse link entre esses dois. Bem, nesse livro aqui nós temos um personagem principal que é o Raskolnikov. E antes que você deixe lá embaixo os comentários dizendo: Rafael, a melhor tradução de Crime e Castigo é da editora 34, eu quero dizer para você que eu sei disso, mas olha só, eu comparei essa tradução aqui com a tradução da editora 34 e posso te dizer que dá para você ler o livro tranquilamente por essa tradução aqui. Você não vai perder absolutamente nada. Sim, a tradução da editora 34 talvez seja um pouco mais rebuscada, mas essa aqui você consegue pegar a história numa boa, não tem grandes diferenças, pelo menos não grandes diferenças a ponto de você perder alguma coisa, tá bom? Então fica tranquilo, pode ler por essa versão aqui. Bem, voltando à história, Raskolnikov mora em São Petersburgo e decide matar uma senhora. Simples assim, ele decide matar uma senhora. O motivo real do assassinato eu não vou revelar agora, porque você só vai descobrir lá no finalzinho do livro realmente qual é o verdadeiro motivo pelo qual ele matou aquela senhora. A princípio, na primeira leitura superficial, você pensa que é um simples latrocínio. Ele vai matar para roubar. Nessa primeira parte do livro, nós temos então esse personagem andando pelas ruas da sua cidade e refletindo se ele teria ou não coragem de matar essa senhora. Será que ele realmente teria coragem de cometer um crime tão hediondo? Essa parte do livro é particularmente interessante porque Dostoiévski consegue traduzir de uma maneira muito clara como o pecado é gestado na nossa mente. E isso é sensacional, como Dostoiévski realmente consegue elaborar o pecado sendo gestado dentro da mente deste personagem.
Nesse trecho que eu vou ler aqui, Raskolnikov já estava planejando o seu crime, inclusive chegou a ensaiar no dia anterior como ele cometeria esse crime. Entretanto, você percebe que sua própria mente não estava convicta disso, ou seja, o pecado ainda não estava concebido lá dentro. Havia uma guerra dentro da mente dele se ele deveria ou não cometer esse crime, se ele teria ou não coragem de cometer esse crime. E essa questão psicológica do pecado sendo gerado dentro da mente do Raskolnikov é descrito de uma maneira sensacional pelo Fyodor Dostoiévski. Muito bem, após o personagem acordar de um pesadelo horrível que ele teve, esse pesadelo já foi fruto desse conflito dentro da mente dele, ele diz o seguinte: meu Deus, será mesmo que pegarei um machado e racharei a cabeça dela? Farei saltar os miolos? Vou escorregar naquele sangue viscoso e quente, arrombar a porta, roubar e tremer, esconder-me todo ensanguentado, com um machado nas mãos? Será mesmo, Senhor? Você vê aqui uma mistura de conflito entre aquilo que ele quer fazer, entre a mente dele, entre o pecado sendo gestacionado, e ele chega a clamar a Deus no início dessa leitura que eu acabei de falar. Ele diz, meu Deus, e no final ele diz, será mesmo, Senhor? Então você percebe esse conflito dentro da mente de Raskolnikov. E aí, se você ouvir a mensagem do Caio Fábio que eu citei, você vai conseguir fazer esse link. Muito bem, você percebe que apesar de a princípio ele saber que cometer esse crime é loucura, o pensamento continua alojado dentro da cabeça do Raskolnikov. Depois disso, já com uma ideia bem fixada na sua mente, ele vai procurar desculpas para cometer o crime. E não é basicamente isso que acontece conosco? Primeiro nós temos uma ideia do pecado e depois nós ficamos tentando achar justificativas para cometer aquele pecado? Pois bem, isso é exatamente o que o Tiago diz lá na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 14 e 15, que diz o seguinte: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Olha o que Tiago está escrevendo, é exatamente o que aconteceu com Raskolnikov. Primeiro ele teve o desejo e esse desejo começou a arrastá-lo para o pecado. É muito interessante como Fyodor Dostoiévski consegue fazer isso nesse livro. Consegue colocar assim, muito visível esse pensamento arrastando o Raskolnikov até que chega um momento que ele se rende a esse desejo e aí depois que ele se rendeu a esse desejo ele começa a procurar desculpas para cometer o crime. Pois bem, veja, Dostoiévski demora 120 páginas apenas para construir todo esse cenário físico, psicológico, mas principalmente para demonstrar como todo o evento foi sendo gerado no coração do personagem. São 120 páginas apenas nesse conflito, devo ou não devo cometer o crime, e ele consegue perceber a loucura desse pensamento, mas não consegue afastá-lo. Espero que você tenha já percebido a genialidade de Dostoiévski aqui e já tenha ficado com vontade de ler esse livro. Muito bem, depois de 120 páginas gestando o pecado, Raskolnikov enfim comete o crime. E nessa segunda parte eu quero desenvolver um argumento seguinte. Dostoiévski consegue com genialidade construir uma característica do pecado de forma brilhante, que é a seguinte: o pecado nunca entrega o que ele promete. O pecado nunca entrega o prazer que ele promete, nunca entrega realmente aquilo que ele prometeu antes de você cometer o pecado. E Fyodor Dostoiévski consegue construir isso com genialidade. Pois bem, para aqueles mais sensíveis, pode ser que a partir de agora algumas coisas sejam consideradas spoiler. Então, se você é muito sensível a spoiler, seria melhor você parar de ver esse vídeo, ler o livro primeiro e depois retornar nesse vídeo aqui para ver se eu tenho alguma razão em construir esses meus argumentos, ok? Bem, eu não vou falar o final do livro agora, porém, para os mais sensíveis pode ser que alguma das coisas que eu fale aqui seja sim considerado spoiler. Então, para você que não vai ficar, muito obrigado por ter ficado até agora nesse vídeo e para aqueles que ficarão, vamos embora porque ainda tem dois ótimos argumentos que Fyodor Dostoiévski nos coloca aqui e que você percebe fundamentos cristãos nesse livro. Muito bem, Raskolnikov ele consegue cometer o crime, não sai do jeito que ele ensaiou, mas ele consegue se safar. Mas olha que coisa interessante Dostoiévski consegue construir aqui.
Raskolnikov consegue pegar alguns pertences da senhora assassinada, mas assim que ele pega esses pertences, ele começa a ter uma repulsa por esses próprios pertences. Então veja, ele foi lá, ele matou, ele pegou os objetos, mas assim que ele pegou esses objetos, que era justamente o objetivo do crime, roubar esses objetos para si, mas assim que ele pega esses objetos, ele começa a sentir uma repulsa por esses objetos. Ele nem sequer pretende ver o que ele roubou. E olha que coisa interessante construída. Ele quer se livrar dos objetos o mais rápido possível. Não é apenas para não ser pego. A princípio você pensa isso. Você pensa, não, ele está querendo se livrar desses objetos porque ele está com medo de ser pego pela polícia e ele não quer ser pego com esses objetos e tal. Mas depois você começa a perceber que nessa construção do Fyodor Dostoiévski é mais do que isso. É literalmente uma repulsa pelos objetos. É por isso que você vai ver o seguinte, lá na página 148, o Raskolnikov pensando o seguinte: isso fora resolvido há tempos, jogar tudo num canal e pronto. O negócio está feito, rápido, 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 para jogar tudo fora. Ele queria jogar todos esses objetos em um canal e depois ele não teria como pegar, é um canal de um rio. Então ele jogaria lá dentro desse canal de um rio e nunca mais veria esses objetos. E aí é que você começa a perceber que ele não quer se livrar dos objetos momentaneamente apenas para não ser pego. Ele quer se livrar desses objetos porque esses objetos agora estão funcionando como um acusador na sua mente. Toda hora que ele encosta no objeto, ele lembra-se do pecado que ele cometeu. É ou não é genial o que Dostoiévski constrói aqui? Agora veja, ele quer tanto se livrar desses objetos que esses objetos chegam a mexer no seu psicológico. Tem uma parte dessa história, assim que ele rouba os objetos e sai ali da casa, ele começa a adoecer. Ele começa a ficar muito ruim, ele começa a ter delírios, febres, esse tipo de coisa. Ele se abate muito rápido e toda vez que ele encosta nesses objetos, a coisa só piora. E aí nós vemos como ele reage quando ele consegue se livrar desses objetos. E aí que você sabe que ele não estava querendo se livrar simplesmente para não ser pego pela polícia. Ele estava querendo se livrar daqueles objetos porque aquilo trazia culpa à sua mente. Veja o que ele diz. Saiu então do pátio e dirigiu-se à praça. Uma alegria forte, quase insuportável, apoderou-se dele por um instante. Enterrei as provas. Acabou tudo. Não há mais provas. E ele desandou a rir. É ou não é genial como Dostoiévski consegue construir a mensagem bíblica através da história contada nesse livro? E saiba, olha, o que eu estou relatando aqui pode parecer assim, não, Rafael, você leu esse livro e por você ser cristão, você está interpretando isso e tal. Não, eu fui atrás de conhecer um pouquinho sobre a vida do Fyodor Dostoiévski e descobri que ele teve uma conversão e que ele adorava colocar essas coisas bíblicas dentro dos seus livros. Então, eu vou dizer assim, eu tenho quase certeza que ele construiu isso pensando exatamente na questão da culpa humana descrita pela Bíblia. Ele vai lá, comete o crime, consegue pegar os objetos, mas aqueles objetos não dão a alegria que ele pensou que esses objetos daria. Agora ele quer se livrar dos objetos, porque toda vez que ele toca nesses objetos, esses objetos conduzem ainda mais a sua culpa, e ele então fica abatido porque ele não consegue se livrar. E aí quando ele consegue se livrar desses objetos, ele pensa, pronto, agora eu retirei a minha culpa, agora não tem nada mais me acusando. Bem, nós vamos ver que não foi bem assim, mas a construção não deixa de ser genial. Muito bem, agora você vai ficar com um pequeno trecho da mensagem do Caio Fábio e depois eu volto para explicar como isso se liga a Crime e Castigo. Porque um dos problemas mais sérios que cada ser humano tem para resolver neste planeta é o problema do seu desencontro, da sua consciência latejante, da sua alma gritantemente infeliz, atormentada por culpas, fantasmas, temores de inimizade em relação à divindade, a Deus. Um dos maiores problemas que a gente tem para resolver é esse, que tem a ver com essas incoerências interiores, esse desconforto enorme, esse desassossego,
essa sensação imensa de dívida, de débito que as pessoas têm. A descrição de culpa feita por Caio Fábio aí nesse vídeo que você acabou de assistir é o retrato perfeito de Raskolnikov em todo o restante do livro. E para você que se interessou na pregação do Caio Fábio, eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo o link, e aí você pode assistir toda a mensagem depois que você acabar de ver esse vídeo aqui. Ele simplesmente, o Raskolnikov, não conseguia se livrar da culpa originada pela execução do seu crime. Ele começa a ter delírios, febres, mudanças repentinas de humor. O pecado literalmente subjuga sua mente de maneira que por diversas vezes ele perde os sentidos, literalmente ele desmaia. E a construção que o Dostoiévski faz aqui é justamente essa. O pecado e a culpa vai oprimindo Raskolnikov, ele perde os sentidos, ele delira, ele não consegue falar mais coisa com coisa, as pessoas olham para ele e acham que ele está louco. É uma descrição sensacional de como o pecado e a culpa oprimem a vida do pecador. Mais uma vez, e sei que isso pode estar se tornando repetitivo, Dostoiévski é genial. Raskolnikov não tem paz nem de dia nem de noite. Nem quando ele sai para se embebedar com a finalidade de esquecer tudo o que ele fez, o álcool parece que só agrava ainda mais a memória do seu pecado. E aqui eu tenho que dizer que isso é a transcrição perfeita do versículo 23 de Números, que diz o seguinte: porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E olha essa parte final. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Esse versículo é uma definição exata do que acontece com Raskolnikov. Não importa para onde ele vai, o pecado e a culpa o perseguem. Ele não consegue se livrar dessa culpa. E aí, o que acontece? Ele começa a procurar soluções ou começa a procurar jeito de se redimir desse pecado e desse crime que ele cometeu. E ele vai tentar em várias coisas. E aí ele pensa, será que se eu cometer uma grande boa ação, talvez o meu pecado seja perdoado e talvez essa culpa saia da minha mente? E ele faz isso. Ele vê um homem que acabou de ser atropelado por uma carruagem. O homem está muito ruim, ele não conhece o homem, ele não conhece a família desse homem. E aí ele leva esse homem para dentro da casa da família dele, né, desse próprio homem, conhece a família lá. Esse homem acaba morrendo. E aí o que Raskolnikov faz? Ele pega todo o seu dinheiro e dá para essa família. E aí você percebe que ele está pensando o seguinte: se eu ajudar essa família com todas as minhas forças, com todas as minhas finanças, eu vou conseguir me redimir do meu pecado? E aí é óbvio que ele não consegue. E aí, mais uma vez, Dostoiévski nos mostra a cruz de Cristo. E ele vai falar, olha, não adianta as boas ações não vão te redimir do seu pecado. Só existe uma forma de você ser redimido do seu pecado. É óbvio que Dostoiévski não vai colocar isso claro aqui, mas você percebe que mesmo depois que ele entregou todo o seu dinheiro para aquela família, a culpa não foi embora. Foi tudo em vão. Os delírios, as febres, os desmaios e principalmente o peso da culpa só aumenta. Na pregação do pastor Caio Fábio, podemos entender o porquê que a culpa não se dissolve nas boas ações. É necessário que a punição pelo crime seja paga. Não há jeitinhos, não há barganhas, não existe outro caminho. O pecado deve ser punido. E agora, para terminar esse vídeo, eu preciso contar o final dele. Agora vai o spoiler final. Então, para você que já leu o livro ou que não se importa do spoiler final, até porque não é bem um spoiler, né, por assim dizer, uma obra clássica dessa aqui, como acontece a história é muito mais importante de como ela finaliza. Pois bem, depois de tentar todas as maneiras de aplacar a sua culpa, Raskolnikov sucumbe à confissão. Ele consegue perceber que somente quando ele confessar o seu crime, essa culpa vai ser aplacada. E aí o livro termina com ele entrando na delegacia e dizendo o seguinte: fui eu quem matou a velha viúva e a irmã dela, Lisaveta, com um machado e quem a roubou. Então ele entra na delegacia e confessa o seu crime. E é assim que acaba esse livro. Na verdade, não é bem assim que acaba, porque no final tem um epílogo que nos conta o que acontece depois que ele confessou o seu crime, ok?
Bem, eu espero que você tenha visto que é totalmente possível você ler um livro desse daqui, com uma pegada e uma cosmovisão cristã. Nesse caso aqui, eu acho que até foi muito fácil, porque eu acho que muito daquilo que eu disse aqui foi intencional do autor, ok? Outras obras você consegue ler com cosmovisão cristã, mas você tem que pegar nas entrelinhas aquilo que dá para tirar da cosmovisão cristã e assim por diante. Mas nesse caso aqui, eu acredito realmente que Fyodor Dostoiévski foi genial ao descrever todo esse passo de como o pecado é gestado, de como o pecado nunca entrega o que ele promete e de como somente na confissão, nós sabemos, uma confissão a Cristo pode aplacar a culpa humana, ok? Pois bem, vamos agora para a nota de Crime e Castigo. Fyodor Dostoiévski, da editora Martin Claret, vai levar 10 mochés e 10 mochés com muito louvor. Com certeza se tornou um dos meus livros preferidos da vida. É um livro que vale muito a pena ser lido. A literatura russa é sempre muito bom e com certeza até hoje esse foi o melhor livro que eu li de literatura russa. Então é a melhor literatura e o melhor livro dessa melhor literatura, ok? Muito bem, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que queira ver um pouquinho de como é possível você ler uma literatura secular com olhos cristãos, ok? Vamos fazer esse vídeo bombar por aí. Bem, se você quiser comprar esse livro, o link vai estar lá embaixo. Comprando por esse link, você ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse daqui. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.